Boa noite quem já entrou. Só aguardar mais uns 2 minutinhos para a gente poder iniciar, tá bom? Então vamos dar início, 19 horas. Então vamos dar início a mais uma reflexão do Evangelho dessa noite. Então vamos acerenando os nossos corações, os nossos pensamentos, que possamos estar acomodados nesse momento, desligando todo a nossa conexão com o mundo material, que possamos estar ligados ao coração do Cristo, ligados aos mentores espirituais, que nos prepararam durante todo esse dia para estarmos aqui reunidos, nesse momento de reflexão sobre as lições do Evangelho de Jesus, que Jesus possa derramar as suas bênçãos, o seu amor em nossas mentes, em nossos corações, que possamos acessar a nossa intimidade com confiança, no amparo da espiritualidade amiga que se encontra conosco, pedindo a ajuda necessária para que possamos ter o máximo de compreensão e assim aprendermos a colocar em prática no nosso dia a dia esses ensinamentos para que possamos nos tornarmos espíritos melhores, mais carinhosos, mais felizes. Obrigado, querido Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela oportunidade de trabalho na sua seara de amor. Também agradecendo aos amigos espirituais que nos prepararam esse ambiente para estarmos aqui juntos, reunidos. E também agradecendo a Deus Pai pela oportunidade da reencarnação, para que possamos aprender no nosso dia a dia, com os nossos desafios e experiências, a trabalharmos as nossas dificuldades e construirmos as virtudes em nós. Obrigado mais uma vez, fica conosco agora e sempre, que assim seja. Então hoje nós estamos no capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, e hoje nós vamos refletir sobre dois itens. O item 6, que é bem curtinho, e o item 7. Bastante reflexão para nós
Então, como é um item, principalmente o item 7, bastante complexo, então nós vamos fazendo trechinho por trechinho, né? E vamos refletindo, dando uma paradinha e a gente reflete sobre os trechos desse item, ok? Assim fica mais fácil para a gente poder absorver e também refletir com mais calma, tá bom? Então vamos lá, o item 6. Não creais em todos os espíritos. Meus bens amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso está em João, Epístole 1a, 4:1. Então, João nos alerta, orientando-nos a não crer em qualquer espírito. E aí, para a gente poder fazer uma primeira reflexão sobre esse trechinho, eu aceito sem critério qualquer informação nas comunicações dos espíritos. Aceito sem fazer nenhum crivo da mensagem, de como ela está sendo colocada, qual a essência dela, se ela é uma comunicação, vamos dizer assim, coerente, né, com os ensinamentos de Jesus, com a doutrina espírita. Então, é importante nós identificarmos. E quanto maior buscarmos o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento do Evangelho de Jesus, mais, vamos dizer assim, mais fácil para nós identificarmos se a comunicação, se a mensagem realmente é verdadeira, coerente, né, com os ensinamentos. Então vamos agora para o item 7. Então, também o item 7, né, que também é não criais em todos os espíritos. Então, vem a explicação, né, desse trecho aqui, já do Kardec, né, nos trazendo. Então, assim, os fenômenos espíritas, longe de abandonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Então, explicando um pouquinho melhor, né? A doutrina espírita não abona, né? Não, vamos dizer assim, não exibe algo, alguém ou si próprio, né, como sendo verdadeiro, ótimo ou proveitoso. Então, assim, não afiancia os falsos profetas e falsos cristos. Antes, os enfrentam com golpes mortais, trazendo a verdade. Então, outro alerta aqui, né, que Kardec nos coloca no Evangelho, explicando justamente esse item. Não peçais ao Espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Isso aqui é importante. A doutrina espírita não opera milagres. Vamos repetir aqui para ficar bem sedimentado em nós. A doutrina espírita não opera milagres. Ok? E aí, para a gente trazer uma reflexão sobre esse trechinho, em algum momento em minha vida, pedi ajuda aos espíritos para atender às minhas necessidades aqui na Terra? Em algum momento? Porque assim, os espíritos superiores, né, os espíritos de luz, não estão preocupados com que os ganhos materiais que nós vamos ter aqui na Terra. Muito pelo contrário. Claro que nós necessitamos do necessário para sobreviver. Se estamos passando dificuldades, né,
dificuldades muitas vezes grandes, a ajuda pode ser pedida, mas depende de como pedir, né? Mas os espíritos de luz, eles estão preocupados com a nossa transformação moral. Então, se naquele pedido que você efetua tem uma conotação moral ou só material. Então, aí que está a diferença. Às vezes a gente pode até pedir um sustento material, né, um alimento, que muitas vezes falta, ou um emprego, né, para a gente poder sobreviver. Tudo está a intenção por trás disso. Agora, por exemplo, pedir para ter um ganho material, comprar uma casa melhor, uma casa maior, ou sei lá, uma casa na praia, ou trocar de carro, ou algum outro tipo de bem material, né, que seja, ou, por exemplo, um pedido material, um emprego melhor, uma promoção, né? Então, mais ou menos nessa linha que a gente poderia pensar. Então, aí que está a diferença, né? Então, não adianta a gente pedir que não vai ter milagres. Só vai acontecer aquilo que realmente há necessidade para nós. Claro que há busca, né, da nossa parte, mas as conquistas morais é que tem que prevalecer. Ok? E do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelam as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Então, a doutrina espírita revela as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual, que faz parte das leis da natureza. Então, essa relação, essas comunicações, esses contatos, né, com o mundo espiritual, faz parte das leis da natureza. Não há nenhum sobrenatural, nenhum fenômeno sobre isso. Então, nós, espíritas, já sabemos que não há nenhum fenômeno em relação a essas comunicações. É perfeitamente natural das leis da natureza, essa comunicação. E aí, trazendo uma reflexão também para esse trechinho, tenho compreensão de que as leis que regem o mundo espiritual são legítimas, leis da natureza? Porque assim, a única diferença de nós estarmos encarnados e estarmos na erraticidade, desencarnados, é a questão do tipo de matéria. Tá? O nosso corpo espiritual, nosso perispírito, é matéria. Uma matéria mais sutil, diferente do nosso corpo físico, é uma matéria mais densa. Então, esse mundo, quando nós encarnamos, a gente reencarna numa esfera de um mundo material mais denso. Então, é outro tipo, vamos dizer assim, de matéria, uma matéria mais sutil no plano espiritual. E aí, continuando aqui, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Então, se a gente estudar as obras espíritas, porque assim, o que acontece? Quando começou lá atrás na doutrina espírita, lá com o Kardec, foi necessário, vamos dizer assim, aqueles fenômenos de comunicação, que nada mais é do que questões naturais da natureza. Então, os fenômenos das mesas girantes, né? Porque precisava ser chamada a atenção. Hoje já nós não precisamos mais desse tipo de atenção. Então, hoje a doutrina espírita está muito clara, traz todo o conhecimento, toda a explicação
desses fenômenos, vamos dizer assim, dessas questões mediúnicas, né? E que nada mais é do que Jesus fazia. Então, Jesus não operava milagres. Ele simplesmente tinha o conhecimento profundo das leis da natureza. Conhecimento profundo e tinha a compreensão. E uma moralidade extremamente superior. Por isso tratava de um espírito crístico, acima do grau de pureza. Então a conexão dele com Deus e com as leis do universo é muito, vamos dizer assim, muito límpida. Não tem interferência. Diferentemente de nós. Nós, quem tem mediunidade ostensiva, ou mesmo aqueles que não têm mediunidade ostensiva, mas tem por intuições e tal, nós interferimos muito nessas questões, né? Porque ainda nós não temos a pureza, né, um grau elevado como a do Cristo ou de outros espíritos, né, iluminados que nós conhecemos. Então, quanto mais o grau de moralidade que eu tiver, mais transparente, mais límpida e mais verdadeira são essas comunicações. Não digo nem verdadeiras, vamos dizer assim, mais claras, mais explícitas, mais fáceis, né, de compreensão. E aí ele fala o seguinte aqui também, né, explicando os fenômenos incompreendidos, a doutrina espírita destrói o que foi considerado maravilhoso. Então, assim, o que Jesus, né, quando ele, entre aspas, operou os milagres, simplesmente são questões da mediunidade. E isso está dentro das leis da natureza. Então a gente pode modificar determinada situação, né? Por exemplo, uma cura de uma pessoa. Depende. Depende da sintonia, depende se o espírito está preparado para receber a cura, se o espírito já tem toda a condição para isso. Por isso que Jesus curou alguns, né? E outros não curou. Porque aqueles que ele não curou é porque não estavam preparados. E outros que ele curou voltaram a adoecer. Por quê? Porque declinaram no caminho, na construção moral da transformação íntima. Então, o importante são as questões morais. Quanto mais é a minha moralidade, mais, vamos dizer assim, mais límpida e mais facilidade de expressão nessas comunicações são maiores. E aí, continuando aqui, né? Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Então a gente vê alguns exemplos, né? Se a gente buscar um pouco aí, a gente vê alguns exemplos que realmente isso acontece. Então, porque não tem como sustentar. Quando não há uma verdade nisso, ela não se sustenta por muito tempo. Então, aí no caso, até para a gente poder entender melhor, né? Então, a doutrina espírita esclarecendo os fenômenos àqueles que desejassem explorar em proveito próprio, logo perderia espaço, pois seria, com o tempo, desmascarado. Então, só para a gente resumir aqui. Por isso, da importância do nosso conhecimento. Né? Nós nos aprofundarmos no conhecimento da doutrina espírita e nos ensinamentos do Evangelho do Cristo, porque só assim nós vamos conseguir identificar se a comunicação é verdadeira ou não. E aqui a gente não está falando só também, isso serve também para encarnado. Então, aquele que está trazendo, né, a palavra, muitas vezes, precisa ver se há coerência, né, com esses ensinamentos.
Aí continuando aqui. Aliás, como já tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais. Olha que interessante. O que não é dado a qualquer um produzir. Então, quanto mais eu busco a minha transformação moral, mas isso tem que ser verdadeiro. Quando eu consigo buscar isso, a tendência é eu sempre, vamos dizer assim, trazer a verdade. Então, os fenômenos nada provam, missão se prova por efeitos morais. Alguns apenas assim o fazem. Então, precisamos tomar muito cuidado nas comunicações. Isso é extremamente importante. Observar a essência dela. Observar qual o objetivo da comunicação, da mensagem. Observarmos da forma como é colocado. Um espírito de luz, ele nunca vai ser rude numa colocação, né? Dando bronca, vamos dizer assim, ele pode nos alertar, mas na condição de imposição, né, ele jamais vai fazer isso, porque não vai de encontro com as leis divinas. Então, normalmente, as comunicações são colocadas com lógica, com amorosidade, pode ser firme, porém, com respeito, respeitando, né, as pessoas, respeitando cada palavra colocada, nenhuma palavra de baixo calão, imoral. Então, assim, precisamos ter o cuidado. E nós começamos, dá para a gente perceber quando uma comunicação é pautada nas questões da vaidade, nas questões do orgulho e do egoísmo. Então é importante a gente compreender isso, até para nós não sermos enganados, porque Jesus nos alertou: virão muitos falsos cristos e falsos profetas. Então, em um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Então vamos refletir um pouquinho sobre esse trecho, né? Tenho claro sobre o papel da ciência espírita revelando a verdade ao pesquisar a causa dos fenômenos? Então, lá na Gênese tem o capítulo, né, dos milagres. Então, pega o livro da Gênesis, estuda, porque a Gênesis é muito rica nesse ponto, nas questões, né, fluídicas, nas questões dos milagres, né, desses fenômenos. Então, é extremamente importante nós estudarmos de como funciona isso. Claro que tem algumas situações, alguns fenômenos mediúnicos que o Cristo operou, nós ainda não temos o conhecimento disso, né? Então, algumas curas, nós não temos ainda de como o Cristo fez. Com certeza, a hora que nós avançarmos um pouco mais, nós vamos ter uma compreensão maior. Mas, muitas das coisas que o Cristo fez, nós sabemos, né, de como é feito hoje. A doutrina espírita explica muito isso. Ok? Então, precisamos buscar esse conhecimento. Então, só os que preferem a só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros, ou seja, ciência espírita pesquisa a causa de certos fenômenos, dissipando densos nevoeiros, trazendo a verdade. Então, a gente refletir um pouquinho sobre isso, a acomodação com a fé cega, que alguns trazem,
aceitando sem observação atenta, sem buscar o conhecimento legítimo da espiritualidade, aceita os falsos profetas com naturalidade. Então, assim, muitas vezes, por acomodação, nós aceitamos determinadas colocações sem ir atrás para sabermos se é verdadeiro ou não. Então, mais uma vez, o alerta da importância da gente buscar o conhecimento. E aí ele traz aqui: o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da Terra para a erraticidade, para o mundo espiritual, e tomam nomes venerados para, sobre a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Aqui precisamos tomar muito cuidado, porque nem todos os espíritos são verdadeiros no nome, na sua identificação. Normalmente o espírito de luz ele só vai se identificar colocando um nome se realmente traz um benefício por trás disso, por uma necessidade nossa. Então ele não vai colocar, se identificar, ele vai trazer a mensagem, ele não vai se identificar só, se realmente não trazer nenhum benefício. Agora, se for uma situação que a identificação dele é necessária, é diferente. Então, cuidado com o tipo de comunicação, com revelação de nomes que nós conhecemos. Muito cuidado. Então, resumindo, categoria mais perigosa: falsos profetas e falsos cristos entre os desencarnados. Olha, isso está de monte, isso é de monte. Acontece muitas vezes. Muitas vezes quem trabalha em reunião mediúnica, a gente vê muito disso. Às vezes o espírito chega todo bonzinho, se colocando, e aí você começa a conversar, a dialogar, e aí com o seu conhecimento, colocando certas situações, certas colocações, para ver se realmente aquele espírito está falando a verdade ou não. Então, espíritos enganadores, que tomam nomes conhecidos, muitos nomes famosos, e até para tentar usar isso para trazer ideias absurdas. Então, por isso que a gente precisa colocar o crivo da razão nessas comunicações. Será que essa comunicação, o que ela traz? Qual que é a importância disso? Qual que é a mensagem? Qual é a comunicação? Qual o objetivo dessa comunicação? Qual a essência dessa comunicação? O que ela vai trazer de benefício, de bem? E aí, refletindo, os espíritos enganadores podem envolver os médios despreparados, facilmente, sem estudo, sem conhecimento sobre a doutrina espírita, que possa proteger um médium desses espíritos. Então, a importância do médium estar sempre estudando, sempre se atualizando nos estudos da doutrina espírita, buscando as leituras. Nós temos muito material para estudar. As obras do Chico, as obras do Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, Herculano Pires, enfim, muitas obras que nos traz o conhecimento para que nós, ao nos trabalharmos num trabalho mediúnico, não sejamos enganados. Tá? Porque o que acontece? Nós precisamos compreender
que nós não somos espíritos perfeitos. Nós ainda temos imperfeições. E quando nós estamos no trabalho mediúnico, essas imperfeições, esses espíritos enganadores, eles vão atuar, porque eles sabem aonde é o nosso ponto fraco. Né? Por isso que é importante o conhecimento, porque nós vamos aprender a lidar com essa situação. Opa, o espírito está mexendo com o meu núcleo de dificuldade. Né? O que ele está trazendo, ele está, de repente, exaltando a minha vaidade. Numa comunicação dessa. Né? Então, de repente, ele se revela com um espírito aí, né, com nome venerado, né, um nome famoso, e aí eu tenho dificuldades nas questões da vaidade, e aí eu dou abertura, pronto, porque ele vai no ponto da minha dificuldade, da sua dificuldade. Então, da importância desse conhecimento de nos percebermos e sabermos quais são as nossas dificuldades, porque eles vão atuar em cima disso. Sem sombra de dúvida, é assim que funciona. Agora, claro, quanto mais a gente crescer moralmente, nós vamos dificultando essas ações. Temos proteção dos espíritos superiores, porém, há a permissão, muitas vezes, de Deus para que isso ocorra até para o nosso aprendizado. Porque nós precisamos aprender a discernir, né, o que é verdadeiro, o que não é. Então é importante isso. Então, antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. Então, né, atuavam ostensivamente pela inspiração, mediunidade inconsciente, audiente e falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, né, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. Olha as questões. Nos últimos tempos têm surgido falsos profetas, falsos cristos e falso Deus. Nós temos observado muito isso, não só às vezes acontece isso na doutrina espírita, mas muitas vezes em outras religiões. Porque o falso profeta, o falso Cristo, o falso Deus, não é só desencarnado, também é encarnado. Desconfie, sempre. Mas, claro, também não vamos ser céticos, ao ponto de não acreditar em nada. Muito pelo contrário. As comunicações vêm, as mensagens vêm, que é para o nosso bem. O que a doutrina espírita nos pede, o que Kardec nos pede, nos esclarece, nos traz de alerta, é tomarmos o cuidado, de ter um critério, ser criterioso nessas comunicações. Tanto é que se a gente estudar, se for buscar como Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, ele foi muito criterioso, muito cuidadoso. Cada resposta, ele fazia a pergunta para os espíritos, as respostas vinham de vários lugares. E mesmo assim, ele ainda revisava e pedia comprovação. Então, assim, uma resposta que vinha no livro dos Espíritos, a mesma resposta vinha em diversos lugares por diversos médiuns. E aí, mesmo assim, Kardec ainda fez uma revisão, como se fosse um pente fino sobre tudo isso. Então, importante nós olharmos, né? Não vamos aproveitar, então? Não, muito pelo contrário, tá? Agora, a gente precisa tomar cuidado, né? Então, assim, e hoje, né? Temos notícias desses espíritos enganadores como antigamente? Ou como temos, né?
espíritos enganadores, como antigamente. Ainda temos, infelizmente. E não só desencarnado, mas também encarnado. Muitos. Então, São João nos adverte, né, contra eles, os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Experimentai se são de Deus. E como que a gente faz isso? Experimenta, tendo conhecimento. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, assim, nós vemos, às vezes, muitos absurdos, né? Colocando o nome de Deus, o nome de Jesus, em situações absurdas, em colocações absurdas, colocando muitas vezes, né, espíritos que foram espíritos encarnados importantes, né, no bem, na caridade, também colocando em situações extremamente absurdas, né? Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. E aí o Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. Nunca materiais. Sempre moral. A comunicação de um espírito de luz, um espírito superior, né, uma comunicação verdadeira que vai te trazer um benefício para nós, nunca é material. Sempre moral. Então, se nós pegarmos as mensagens de Emmanuel, né, trazidas pelo Chico, né, do André Luiz, de Meimei, Eurípides Barçanufo, Joana de Ângeles, né, pelo Divaldo Bezerra de Menezes. Então, nós vamos ver que as comunicações vindo deles verdadeiras, que nós encontramos na doutrina espírita, elas são de caráter moral, sempre. Nunca material. Nunca material. Então, a doutrina espírita aponta o caráter moral do espírito bom para ser reconhecido. Então, assim, aí nós, né, médiuns, né, que ainda somos imperfeitos, tal, claro que nós trazemos comunicações verdadeiras, mas a gente precisa estar preparado para isso. Então, a gente precisa estar sempre em estudo constante, nos prepararmos quando fomos assim para o trabalho mediúnico, o esforço do dia a dia, então o esforço do domínio sobre as nossas dificuldades, o esforço de construções morais em nós. Tudo isso leva em conta e isso facilita também que a gente não seja enganado. Por quê? Porque a gente muda de faixa de sintonia. Então, agora, principalmente tomar cuidado, né, com aquilo que falamos, com as nossas críticas, com os nossos julgamentos, o palavreado, porque às vezes pode acontecer. Então, quando nós temos o compromisso do trabalho, né, como médiums, então nós temos uma responsabilidade muito grande. Né, nós temos a responsabilidade de termos cuidados, alguns cuidados. Precisamos precisar renunciar a algumas coisas também, né, das questões da matéria. Então, precisamos. São lugares, por exemplo, lugares que a gente conhece, que nós não podemos frequentar. Por quê? Porque nós vamos sintonizar e nós vamos dar abertura. Então, ter esse cuidado. Né? Tudo isso nos ajuda a não sermos enganados. Ok? É a maneira de se distinguirem dos maus e dos bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se essas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa
não pode produzir maus frutos. E uma árvore má não os pode produzir bons frutos. Então, assim, observa. Observa a essência da comunicação. Observa também o médium, né, se realmente as obras do médium são de acordo, né, com as leis divinas. Se está de acordo com a doutrina espírita. Né? Então, precisamos ter esse cuidado desse crivo tão importante. E assim, claro, se vem uma mensagem do médium, né, que é uma mensagem trazendo paz, trazendo confiança, esperança, coragem, trazendo fortalecimento da fé, ok, isso é uma mensagem verdadeira. Agora, vem um espírito, muitas vezes, chamar atenção, mas nos humilhando, nos colocando em situações complicadas, querendo, vamos dizer, impor as coisas para nós. Desconfia, pode desconfiar, porque um espírito de luz mais elevado não faz isso. Não faz isso. Né? E aí julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Né? Então, a gente vai perceber isso na comunicação, sem sombra de dúvida, se é um espírito bom ou se é um espírito enganador, ou se é um espírito equivocado, vamos dizer assim. Né? Então, para distingui-los é preciso observar esses frutos, porque assim nós vamos ter a noção. Né? Porque um espírito superior nunca dirá, né, ou te ajudará com conselhos para ganhos materiais. Esquece. O espírito de luz não faz isso. Tá? Mas ele vai te sustentar, te amparar nas questões, né, de ordem moral. Para a nossa ajuda, né, para a sua ajuda, na sua transformação moral. Aí sim. Por isso que é importante observarmos a essência da mensagem da comunicação. Então, observe as mensagens, as comunicações. Né? E aí a gente pode pegar as referências. Então, né, ver como é uma comunicação, né, que vem do Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, através do Divaldo. Claro que um médium como o Divaldo, né, que tem todo um preparo, né, uma condição, é um espírito missionário, é diferente, por exemplo, do médium que precisa da mediunidade para o trabalho no bem. Então, é diferente. Né? Então a gente vê a essência dessas mensagens. Né? Então, a gente vai saber a diferença. Ok? Então, para a gente poder deixar aqui uma reflexão final, né? Como eu tenho observado isso? Né? Eu tenho me atentado, eu tenho tomado o cuidado naquilo que eu acredito, naquilo que é falado, né? Não só numa comunicação mediúnica, numa mensagem mediúnica, mas também nas questões, né, da doutrina espírita, nas questões religiosas, né? Ou muitas vezes, né, a gente vê muitos falsos profetas encarnados. Então, tu tendo esse cuidado, então vamos agora para a gente ir para o passe, né? Para as vibrações. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a música. Então que a gente possa, nesse momento, acerenar os nossos corações, os nossos pensamentos, trazer a figura do nosso querido Mestre Jesus, de braços abertos a nos receber, que possamos sentir
a sua vibração amorosa nos envolvendo, que possamos confiar nos mentores espirituais, que nesse momento nos traz a energia necessária, as vibrações celestes de refazimento, trazendo equilíbrio ao nosso espírito, ao nosso perispírito e ao nosso corpo físico. Que possamos sentir essas energias percorrendo o nosso corpo, sentindo aquela vibração calorosa de carinho desses amigos queridos, trabalhadores do Cristo. Que possamos também pedir nesse momento a esses queridos mentores que possam derramar essas vibrações amorosas em nosso lar, envolvendo também os nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, em especial aquele que se encontra com maior dificuldade, que ele possa receber todo o amparo da espiritualidade amiga, todo o amparo de Jesus neste momento. Que também possamos, através dessas energias, fortalecer a nossa fé, a nossa coragem, a nossa vontade de seguirmos em frente, a vontade de aprender, a vontade de transformar em nossa intimidade as nossas dificuldades em virtudes, para que possamos ser espíritos mais felizes e mais amorosos. Também pedimos ao nosso querido Mestre Jesus que envolva a todos os nossos irmãos necessitados, desencarnados e encarnados que se encontram em aflição, os doentes do corpo e da alma. Que também possa envolver a todos os trabalhadores que estão na linha de frente dessa pandemia, que eles possam ser fortalecidos em sua coragem, em sua fé, em sua esperança, fortalecidos também fisicamente, em especial aqueles que se encontram fatigados fisicamente, que possam ser reequilibrados e abastecidos de novas energias. A todos os doentes também dessa pandemia, que possam ter uma recuperação trazendo equilíbrio para o corpo e também para o espírito.
Que também, querido Jesus, possa envolver a todos os nossos irmãos, que, através do desencarne, dessa pandemia, a todos que estão chegando no plano espiritual, que possam ser socorridos pelas equipes de atendimento, que também seus entes queridos possam ser amparados e sustentados aqui na Terra, levando a esperança e a fé que o Espírito continua, que em breve haverá o reencontro. E também te pedimos, querido Mestre, que possa envolver a todos os nossos irmãos que ainda não têm a consciência da dificuldade que estamos enfrentando, que possa compreender a necessidade dos cuidados básicos, não só para a sua proteção, mas a proteção daqueles que estão próximos. Que possa ter a compreensão desse exercício de caridade e de amorosidade com o próximo. E que todos nós possamos compreender a grande oportunidade desse momento de transição, desse momento em que estamos vivenciando, que estava no nosso planejamento reencarnatório, sabíamos que estaríamos passando por isso, e que possamos estar atentos e aproveitarmos a grande oportunidade do convite ao trabalho na nossa intimidade, em especial ao trabalho de reconciliação com os nossos entes queridos, os mais próximos. Enfim, querido Jesus, que o Senhor possa derramar todo o seu amor por esse planeta Terra, que possa ser sustentado e amparado nesse momento de transição. Que possamos ter a certeza de que estamos ligados ao seu coração, Jesus. Obrigada, querido Mestre. Obrigada, queridos amigos espirituais, queridos mentores. Obrigada a Deus Pai por essa grande oportunidade e por tudo que recebemos nessa noite. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Tenham uma boa semana. Boas reflexões. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.